Perfeito, Ana Lúcia. Passando aqui para saber se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Pessoal, boa noite. Meu nome é Jorge André, sou voluntário da AME, Piauí e da Fundação Maria de Nazaré. Nós vamos já iniciar nossa live falando sobre espiritismo, filosofia e crenças. Um bate-papo aí com vocês, uma explanação sobre esse tema, maravilhoso que é a espiritualidade. A gente vai falar para vocês pontos interessantes que às vezes a gente esquece de falar sobre a parte espiritual, filosófica e de crença. Eu vou começar a nossa prece lendo uma poesia do Dr. Marcos Renato Castro Ribeiro. É médico, espírita, ele é da AME Brasil e ele faz uma poesia que é como uma espécie de prece, chamada O Coração no Divã. Coração no divã, desnudo e indefeso, revela suas feridas, aflições e desejos. Mas não precisa ter medo, pois a mão amiga da misericórdia infinita ajudará a curar. Com amor e compaixão, o coração sarará e seu brilho renascerá, pronto para amar e viver. Essa poesia, Dr. Marcos Ribeiro, é uma poesia maravilhosa que está em um dos livros da AME Brasil, que ele fala que a maioria das nossas doenças espirituais são partidas a partir da nossa falta de amor para com nós mesmos, para com os nossos semelhantes. Então o tema de hoje, pessoal, feita essa abertura, agradecer quem está presente, assistindo ao vivo, Vocês vão divulgando essas mensagens e essa live para os amigos de vocês, para a rede social de vocês. E eu começo falando sobre espiritismo, filosofia e crença, Então a gente tem um dilema que pouco se fala na doutrina espírita sobre liderança, espiritual, e sobre gestão de conflitos. Aí nós vamos tentar adequar isso à nossa realidade de hoje, seguindo aqui o tema que foi proposto para vocês e também que é muito interessante para a nossa reflexão. Então, o Espiritismo como sendo a terceira revelação, o Consolador prometido, feito e orientado por Jesus como o Espírito da Verdade, pedagogicamente organizado por Allan Kardec, divulgado internacionalmente através do mundo todo por Leon Denis e outros grandes missionários aqui no Brasil, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e por agora o último, o mecenato do Divaldo Pereira Franco. Então, quantos de nós ainda desconhecem esse livro, da Maria Anita Rosas Batista, falando sobre educando os sentimentos com Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Então a gente esquece de educar esses nossos sentimentos e a gente esquece que nós estamos inseridos dentro de uma liderança
espírita, né? Dentro de um processo de conscientização do nosso próprio eu. Então, eu perguntei um dia desse numa palestra que eu fiz em Parnaíba, quantos de nós gosta, né, tem vontade de ter conflito? E esse livrinho, né, um caderno de exercícios para gestão de conflitos, ele começa com a seguinte pergunta: você gosta de conflitos? Aí você pode apertar sim ou não. Você tem conflitos? Você pode apertar sim ou não. Nessa plateia, em todas as plateias que eu tenho perguntado, as pessoas não gostam de conflito, mas tem muito conflito. E lá nessa palestra não foi diferente. 90% lá não gostava de conflitos. Aí você vai dizer: Jorge, eu também não gosto. Mas é por isso que você tem conflito. Mas é por isso que você não utiliza o espiritismo, a filosofia espírita e as suas crenças organizadas para você viver melhor. As pessoas dizem que você vai fazer, vocês acreditam e elas têm um pensamento, uma lógica, uma crença, uma espiritualidade, uma filosofia totalmente desarticulada em relação ao que o espiritismo nos proporciona. E nessa ótica, nesse raciocínio, o que é que acontece? Nós acreditamos nos despreparados, nós acreditamos nas pessoas que não conhecem a espiritualidade como a gente, e nós que a praticamos de qualquer forma, achando ainda que fazemos errado ou não fazemos completo, a gente dá ouvidos a terceiros. Porque, na realidade, o conflito, a gente tem que começar a entender, gostar desse entendimento para poder resolver. E quem quer viver numa doutrina de liderança, de harmonia, de crescimento, de saúde, de evolução, tem que saber resolver conflitos. A liderança, do ponto de vista espiritual, ela começa quando a gente primeiro lidera a gente mesmo, entende os nossos problemas, tem a consciência das nossas sombras, começa a viver o nosso dia a dia, arrodeados ou não de pessoas que amamos, mas que não precisamos verdadeiramente ter o amor dessas pessoas, validando o nosso esforço de estar próximo ou longe dessas pessoas. A liderança que eu separei aqui para vocês não é controlar as pessoas, é nós inspirarmos através da nossa espiritualidade, da nossa confiança, da nossa resiliência, a vontade dessas pessoas estarem próximo de nós ou não, mas nos amando, nos entendendo, e assim a gente vai avançando. O verdadeiro líder espírita, né? Estamos falando de espiritualidade, ele vai desenvolver primeiro a nossa própria consciência. Aí quando eu falo para vocês, todas as terças, né, mais tarde, eu vou estar colocando na agenda da Reforma Íntima, aproveitando aqui o canal maravilhoso do nosso centro querido, Nosso Lar, nós vamos estar falando justamente desse ponto de liderança, desse ponto de conflito, desse ponto de consciência. E a gente precisa o quê? Dominar as próprias emoções, os nossos próprios sentimentos. Nós, principalmente as mulheres espíritas que estão nos assistindo, às vezes a gente faz uma enquete, né? Você gosta mais do seu marido, do seu namorado? Ou você gosta, se você tiver filho, você gosta mais do seu filho? A maioria delas também responde: eu gosto mais do meu filho. Porque é uma coisa que veio dentro de mim, muito íntima, das minhas entranhas. E ela considera-se mais segura no sentimento, na emoção, que carregou aquele ser por 9 meses e teve o filho, então ela gosta mais do filho. Esse é um sentimento, né, socialmente entendido, psicologicamente entendido, do que você produz, do que sai de você é seu, mais do que o que vem de fora. Só que na espiritualidade, o conceito, né, filosófico, espiritual e de crença é que a gente sabe que nós somos espíritos eternos, encarnados por várias vezes, vivenciando uma experiência material. Quando ora experimentamos as emoções e sentimentos como homem, ora como mulheres, e ora entre esses dois sexos numa experiência transata
ainda descobrindo as suas próprias essências com respeito a qualquer outro tipo de opção que a pessoa passa a ter na escolha da sexualidade, né? Então, nessa história, todos que nos cercam, que é a nossa equipe familiar, nossa equipe de trabalho, nossa equipe da casa espírita, ela vai preferir ter um líder, né, uma pessoa que elas amam gratuitamente, do que um chefe, do que um presidente da casa espírita. Então, nesse contexto, a gente não pode falar, né, de espiritualidade, filosofia e crença sem falar de liderança e conflito. E nessa historinha aqui dos conflitos, é por isso que a gente não resolve, né? Os magistrados mais competentes, mais íntegros, geralmente são incapazes de resolver seus próprios conflitos familiares. É uma frase de Zhang Zilong. O homem não conhece o homem, daí os conflitos que destroem o mundo. A razão pela qual acontecem os desentendimentos raramente é tão grave quanto o mal-estar que eles provocam. O primeiro que se calar diante de uma discussão é o mais digno de louvores. Se jamais perdoássemos, brevemente não veríamos mais ninguém na terra. Alfred Campos. E eu fiz uma frase minha, baseada nessas outras frases. Conflitos foram feitos para transformarmos em base para o nosso autocrescimento. Diria, eu como engenheiro, que o conflito é uma argamassa básica que vai nos dar a liga para nós resolvermos toda a situação e todos os problemas que nós tivermos à nossa frente. Então, quem não tiver consciência de si para tomar a liderança desses problemas que nós trazemos com a gente, quem não tiver vontade de resolução de conflitos, não vai conseguir avançar, né? E aí as pessoas às vezes nem sabem definir conflitos, né? Às vezes a pessoa devaneia sobre o conflito. A pessoa às vezes tem dúvidas sobre o que é o conflito e como é que ela vai solucionar esses problemas. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, a gente não pode, dentro do conflito, dar vazão ao nosso ego. Por isso que é importante dar vazão ao self, ao espiritual, certo? Às leis universais. E a gente não pode protelar o conflito. A gente não pode deixar para lá, porque vai aumentar o problema que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, no relacionamento, a gente vive diariamente, às vezes, alguns casais, conflitos. Então a gente tem que fazer, rapaz, como é que eu vou conseguir resolver esse conflito? Eu sempre falei aqui, eu separei para falar para vocês, nesse livro A Gênese da Alma, livrinho antigo, mas maravilhoso, do Caibar Schutzer, né? Para quem não sabe, Caibar Schutzer, Bezerra de Menezes e Eurípides formam esse trio de várias reencarnações, onde eles se propõem, eles se propuseram a preparar o planeta Terra, desculpa, de uma forma simples, lastrear o caminho de Jesus. Vocês imaginam? Aí de repente você vê a função de Caibar Schutzer, de Bezerra de Menezes, na última reencarnação aqui como um médico do Ceará, e você vê Eurípides Barçanufo na sua última encarnação aqui, né, no Brasil, na região de Minas Gerais, ali aquela região próxima a que o Chico viveu, onde ele fundou a escola Allan Kardec. Olha só, fundou a escola Allan Kardec, trabalhou na escola Allan Kardec, depois ele foi orientado por Maria de Nazaré, e ele ensinava astronomia, matemática, física, teatro, literatura e arte. E a gente pensa que essas ciências, né, que faz parte do processo filosófico científico, né, da ciência com a religião, ciência consciente com a religião em conexão com a espiritualidade. O que é que nós temos há milênios, há séculos, uma religião, com todo respeito a todas, que não faz esse protagonismo com Jesus. Isso é, eu fiz agora uma entrevista com uma amiga lá da Itália,
E ela disse: Jorge, aqui na Itália já tem centro espírita que eu coordeno, já há mais de 15 anos. Ela foi embora para a Itália, a história é belíssima, é só vocês entrarem lá no canal e vocês vão ver o Espiritismo na Itália, que a luta que ela teve para implementar o Espiritismo desse formato do Brasil, proposto por Allan Kardec, que não vingou na Europa, e teve a sua filosofia no Brasil, a sua crença no Brasil, o seu desenvolvimento humanizado no Brasil, e ela está promovendo isso na Itália, porque lá as pessoas tinham horrores ao cristianismo, da forma Jesus era visto às vezes como um político. As pessoas não tinham uma Bíblia em casa. É como aquela velha, esses países mais velhos da Europa, eles têm as suas crenças em guerras, né? Em guerras, as guerras dos 100 dias, a guerra não sei de quanto, as cruzadas. Então eles têm as motivações materiais no princípio religioso. O Brasil não é mais ecumênico, né? É um país que acolhe todo mundo. É um país bonito por natureza. E é o país, né, desse terceiro milênio, pátria do mundo, coração do Evangelho. Então, no livro da Gênese da Alma, que eu acabei de mostrar, falando de Eurípides, Bezerra e Caibá Schultz, esses 3 espíritos, esses 3 homens, reencarnaram sucessivamente, preparando a Terra da forma mais simples, convivendo com os essênios, né? Preparando toda a comunidade terrena para as orações, para uma alimentação saudável, para o respeito aos animais, para a constelação familiar. E a gente não entende que isso é evolução moral. Isso é espiritualidade, isso é filosofia, é entender o pensamento humano da melhor forma. E o relacionamento que a gente tem diário, ele é cheio de conflitos. Por quê? Porque a gente não coloca a espiritualidade, a nossa humanidade, à frente desse propósito, né? Nós temos uma briga nos nossos relacionamentos como marido e mulher. Nós não estamos ali buscando, né, o consenso espiritual, entendendo que aquele relacionamento, a maioria deles são provacionais, que a gente está reencontrando inimigos, pessoas que a gente malbaratou, né, que a gente simplesmente deixou para trás, né, e às vezes usurpou, né, dos seus direitos, e vê agora como um filho, vê agora como uma esposa, vê agora. Quantos casais não passam por esses problemas, né? A gestão de conflito, do ponto de vista espiritual, dentro desse tripé espiritismo, filosofia e crença, ela vai transformar a atrito em crescimento. Então, se a gente conseguir colocar o ego de lado e dizer assim: rapaz, o que minha mulher está tentando me dizer é algo espirituoso, né? Às vezes o homem briga por sexo, a mulher briga por conversa. E a gente nessa dicotomia, né, sobre os nossos desejos, a gente não vê o outro. A mulher está sempre magoada porque o marido não conversa. O marido está sempre magoado porque a mulher não deseja, não realiza o desejo dele. E aí o marido vive correndo e não é contemplado com a graça feminina, né, de agradecer o esforço. O homem é muito lutador. E a mulher, às vezes, é muito familiar, muito filhos, né? A maioria delas, do ponto de vista genérico. E aí nenhum consegue se entender. Os conflitos do lar são cada vez maiores. Os desgostos, né? Os estresses, a decepção, a depressão, o sofrimento dentro dos nossos lares, por falta de espiritualidade, por falta de entender os nossos sentimentos, a gente simplesmente esquece de olhar o outro e enxergar a necessidade mais dolorosa do outro, que estamos no mesmo caminho. E ao invés de dizermos, né, para os nossos companheiros, para os nossos familiares, que o nosso objetivo é continuar. O nosso objetivo é não desistir da vida, do trabalho, da relação, do esforço. A gente vive hoje imerso numa sociedade que tudo desiste, né? Faz dó, faz pena ver as escolhas das pessoas, dos nossos amigos, dos seres humanos, porque eles não estão querendo, eles não entendem conflitos, eles não entendem liderança, eles não entendem espiritualidade, eles não entendem uma filosofia, isso é o seu próprio pensamento,
E eles têm dúvida, e nós temos dúvidas das nossas crenças. Qualquer coisa abala a nossa crença. Então nós estamos desprovidos de fé, de fortaleza, de esperança, de energia positiva, de ação mental positiva, né? Como diz o Napoleão Hill, que é uma base espiritual forte, né? A gente tem que acordar todos os dias, agradecer aquele dia, pedir força, fé, realização para conseguirmos enxergar algo que não estamos enxergando. E a gente não vai conseguir avançar se a gente não for um bom líder de nós mesmos, se nós não gostarmos de resolver conflitos. E até um psicólogo me abordou depois da palestra e falou assim: Jorge, não era bom você perguntar se a pessoa deseja ter ou não conflito, ao invés de perguntar se ela gosta? Eu digo, não, a pergunta é se ela gosta mesmo. Porque nós apenas, no desejo de fugir dos enfrentamentos necessários para a gente crescer, como aquela massa de bolo que a gente bate, ela cresce, né? As dificuldades, os desafios são para a gente crescer. A gente quer fugir desses conflitos, quer ter mais relaxamento, quer ter uma vida mais fácil, sem lutas, e a gente também não hipertrofia o espírito, né? Quando você vai para a academia, você não vai hipertrofiar o músculo, pois quando você vai desenvolver a sua espiritualidade, você vai hipertrofiar a sua alma. Você vai se tornar mais resiliente, mais fortalecido, mais forte na sua dificuldade. Seja muito bem-vindo, pessoal, quem está chegando, a Kívia, o Daniel, né? Todas as pessoas que estão chegando aí, o Renê, todos sejam muito bem-vindos. E quais são as ferramentas, né, que a gente precisa entender? Conflito não é problema. O problema é como reagimos a ele. Não tem hoje o pessoal está falando muito sobre ser uma pessoa reativa. Então assim, não é o conflito nunca vai ser o problema. O problema vai ser a gente reagir sobre esse conflito, né? E como a gente reage, a gente vai estar dizendo para as pessoas ao nosso redor e para nós mesmos o quanto que a gente pode evoluir, o quanto que a gente é um líder da gente mesmo, quanto a gente caminha com mais assertividade, com mais avanço, combina com menos ruído, que o ruído do conflito vai ser um processo de amadurecimento espiritual, filosófico e de crença dos nossos valores. Eu separei aqui para vocês algumas ferramentas, né, para a gente desenvolver isso. Separar as pessoas dos problemas é uma das ferramentas. Então, a gente que pega o problema de casa, do trabalho e leva para o trabalho, né? Quem está em casa leva para o trabalho. Aí o trabalho é um desastre. Tem gente que pega o problema do trabalho e leva para casa. É outro desastre. Às vezes sua esposa, seus filhos passam um dia ali esperando. Então, quando você chegar, vá já saindo, se desmontando da necessidade do trabalho. Ah, Jorge, mas a minha renda não dá, eu tenho que levar trabalho para casa. Combina com a esposa, né? Chega em casa, tu chega e dá 1 hora para a esposa, para os filhos, se envolve no jantar, ouve a tua esposa, né? Vamos tentar fazer esse exercício que não é fácil para quem não tem costume, né? Para nós homens que às vezes conversamos tão pouco. E aí, depois a gente dá aquela atenção necessária, né? Aquele amor, né? Através da atenção de ouvir a pessoa que passa o dia longe de você, os filhos. Aí você janta, toma o seu banho, e aí você escolhe um horário que você possa dar continuidade à sua necessidade que não conseguiu, porque você tem outras necessidades. Então isso é você começar a ser líder de você, evitar menos conflito, né? Transformar aquele conflito que você está vendo em soluções, né? Conseguir ter mais resolutividade. Às vezes você chega em casa com seus conflitos, aumenta o conflito em casa e afasta a esposa e os filhos, você gera mais um conflito para você. Quanto que se você souber reagir menos, ser menos reativo negativamente e tiver mais espiritualidade dentro do seu coração, você acaba arranjando pessoas ao seu redor que vão lhe ajudar nas suas necessidades,
que você mesmo não está enxergando. Outra ferramenta, identificar os interesses comuns. O que é que nós temos de interesses comuns? E aí desenvolver isso. Controlar as emoções antes de responder. Então tem várias técnicas, né? Espiritualmente falando, você enche a boca d'água, que é um verdadeiro copo de água fluidificada, e você não vai responder às pessoas antes com cabeça quente. Buscar soluções ganha a ganha. O que é que eu ganho com isso? O que minha esposa ganha com isso? O que meus filhos ganham com isso? Né? O que é que eu perco com isso? Minha esposa perde com isso? Meus filhos perdem com isso? E começar a agir dessa forma mais inteligente, mais espirituosa. Outra coisa, a Patrick Ross, que é um estudioso dessa parte, ele fala que a gente pode ter um pouco de mediação, usar mediação, né? Ser meieiro, no sentido de escutar mais, dialogar mais e quem sabe negociar também. Não negociar do ponto de vista material, mas negociar do ponto de vista da plasticidade, de você conseguir ver qual é o que é que as pessoas estão desejando de você, o que é que você está desejando das pessoas. É um processo que se inicia, não é fácil, é difícil. O conflito vai estar ali sempre beirando, né, aquela situação, mas é necessário. Uma coisa que nós homens e algumas pessoas, independente da sua crença, né, mas filosoficamente é espiritual, está nesse livro do Osho, o livro da transformação, histórias e parábolas das grandes tradições espirituais para iluminar a sua vida. Eu não vou ler Osho porque é um pouco indiano, um pouco espiritualista, e eu sou espírita. Pessoal, nós não podemos deixar de abraçar essas boas ideias, esses bons pensamentos espirituais com preconceito, discriminação. Por quê? Foi o que aconteceu com os cristãos, os sacerdotes romanos, né, que fizeram com Cristo. Quem foi o Cristo Jesus? Jesus Cristo, Filho de Deus. O maior ser iluminado que passou aqui na Terra. E eles perderam grandes oportunidades, né, de servir, de evoluir, não acreditando que um ser humano como aquele, um ser espiritual, era filho de Deus. Eles se apegaram a preceitos filosóficos errados, materialistas errados e religiosos errados. E é o que a gente faz. Então, por exemplo, Osho é um ser humano assim que vivenciou toda a sua teoria de paz, né? E ele tem hoje, né, é um dos líderes espirituais mais polêmicos do século XX, desde 1970. Vocês podem acessar aí, né? São coisas maravilhosas. E ele tem hoje, né, uma espécie de... Ele tem um centro de meditação localizado em Punta, na Índia, onde funciona o campo Osho da Comunidade Internacional dos maiores laboratórios da área de experiência espiritual. E ele deixou esse legado para a gente. E ele fala sobre sinceridade, que é um dos princípios espirituais que eu quero falar para vocês nesse tempinho que eu estou conversando com vocês aqui. Apenas uma coisa precisa ser lembrada: seja autêntico, seja sincero com você mesmo. Declare sua verdade, qual seja for o custo. Mesmo que sua vida estiver em risco, arrisque-a, porque a verdade é muito mais valiosa que qualquer outra coisa, porque a verdade é a verdadeira vida. Não é o que Jesus disse para a gente? Se você quer ter sua salvação, busque o caminho, verdade e a vida. Entre nos ensinamentos de Jesus. Osho diz exatamente isso. E o que é que faz a gente se perder? Uma das nossas perdições é a ganância, né? É onde a gente malbarata o nosso tempo. E ele fala o seguinte: sempre que as pessoas se tornam gananciosas, elas ficam muito apressadas e tentam encontrar formas de ir ainda mais rápido. Que é o que a gente está vivenciando hoje, essa rapidez que nos adoece. Estão sempre correndo porque acreditam que a vida está fugindo.
São essas pessoas que dizem que tempo é dinheiro. Você já viu alguém que desencarnou levar dinheiro para a espiritualidade? E criar lá um templo espiritual no plano espiritual? A moeda do agregamento, né, quântico é o amor, a justiça, a caridade, a lei do trabalho. E as pessoas ganham, na nossa concepção espiritual, né, do espiritismo, a gente ganha bônus horas. Tem lá a história do livro do Nosso Lar, que a irmã veneranda, eu estava fazendo um cálculo, ela precisou trabalhar, ela ganhou lá, acho que foi 1 milhão de bônus horas. Ela precisou trabalhar, eu calculei, foi 104 anos, que ela serviu a comunidade ininterruptamente a favor do bem, sem cobrar 1 centavo, durante 102 anos, para ter esse bônus horas, que nenhum outro ser servidor lá teve. E aí às vezes a gente vai assim, vamos uma vez na semana no centro espírita, dou uma palestra, ajudo na sopa, e não vou mais, reclamo da vida, eu acordo para comer, tomo café, almoço, durmo, adoeço ou me relaciono. O que é, meus queridos irmãos, as queridas irmãs, que a gente está fazendo com o nosso corpo físico? Você está fazendo alguma atividade física? Você está se juntando com seus amigos para falar, para fazer o evangelho um na casa dos outros, implantando o evangelho no lar? Você está conseguindo ir limpar o centro, né? Organizar a sua família, falar com aquelas pessoas mais difíceis? Então tem várias e várias atividades que a gente pode fazer para a gente ganhar nossa alma, né? O tempo é dinheiro, dinheiro é muito limitado, mas o tempo é ilimitado. Então se a gente perde tempo com coisas materiais, né? E que o nosso tempo espiritualmente é ilimitado, tempo não é dinheiro. O tempo é a eternidade. Sempre foi e sempre será. E se você está ou esteve aqui e sempre estará aqui, por que a gente corre tanto para como se a gente não fosse estar? Porque a gente não entende a eternidade, a gente não entende o amor, que é uma energia eterna, que é a maior velocidade quântica planetária em todos os planetas. A velocidade do amor é assim, uma coisa extraordinária. Então, deixe de lado a ganância e não se preocupe com o resultado. Algumas vezes, por causa da sua impaciência, você perde muitas coisas. Não é verdade? E aí eu vou continuar nesses últimos 10, 15 minutinhos sobre uma habilidade necessária para a gente manter a espiritualidade crescendo, a nossa crença em harmonia, certo? E a nossa filosofia, e entendendo o nosso pensamento, que é a filosofia, né? O estudo, o entendimento do nosso pensamento, que é uma habilidade essencial para a gente, nesses 3 P's. É a compreensão antes de ser compreendido. Tem aquela musiquinha do São Francisco de Assis, né? Que a gente tem que amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido, né? E é só fazendo isso, amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido, e dando mais do que se recebe. E dessa forma, né, a gente vai começando a evoluir, pedindo a Deus essa inspiração, né? Pedindo a Deus que a gente consiga ser mais líder dessa espiritualidade, dessa luz que está aqui em cima no chakra coronário, né? Eu estou tentando vencer uma discussão ou estou tentando resolver um problema? Porque em todas as áreas que você vai estar, nós vamos ter o conflito, né? Perdão como uma ferramenta de liderança espiritual, fortalecimento da nossa crença, superestrutura em nossa filosofia de pensamento. O perdão, perdoar é não esquecer. Não é não esquecer. A gente sempre vai se lembrar daquela dor, né? Porque a gente está aqui encarnado, a gente ainda tem o orgulho, tem a sexualidade, tem os chakras que nos estabelecem a saúde material. E nós somos corpo, mente e espírito, né? São 3 vestimentas que a gente carrega.
Então, como a gente perdoar não é esquecer o problema, mas é quando a gente está lembrando dele, né? Primeiro, não sair lembrando toda hora, porque aí já é obsessão, já é um loop, né? Um loop, quase uma programação mental de transtorno. É começar a diminuir o pensamento de que está com raiva, ressignificar essa raiva, ver, tira o ego do meio, ver se fora do ego a pessoa realmente quer dizer algo legal. Jó, isso é fácil? É muito difícil. Muito difícil. É libertar-se do peso emocional para continuar construindo. Então, o que é que eu posso fazer depois que a mulher da gente mandou você para aquele lugar? Depois que o marido prometeu milhões de vezes fazer e não fez, o que é que nós, homens e as mulheres, podem fazer para continuar construindo esse relacionamento? A gente tem que lembrar, pessoal, que nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da ação mental positiva. Napoleão Hill fala muito, e ele tinha um grande espírita do lado dele, médico, filósofo, né? William James, que a gente fala muito lá na AME, e o pensamento positivo, né? Da linguagem positiva, que agora, recentemente, há 2 anos, 1 ano e meio, eu entrevistei o Jefferson Capellari, autor de 6 livros, que fala na linguagem da não violência. Pessoal, isso é muito importante. Às vezes a mulher desabafa, diz coisas com você que ela não quer dizer, porque ela está estressada, ela está cheia de problemas e você não consegue ver. E você aumenta mais o problema através das suas necessidades. E o casal não se entende, a família se desestrutura, a depressão vem, o estresse aumenta, as doenças psicológicas transbordam nos lares. E a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. E eu vou indicar para vocês esse livro, A Irmãs do Fogo, um livro espírita. Muitos nós espíritas não entendemos ainda a Irmãs, achamos que ela é uma jovem autora, né? Conviveu na época de Kardec. Não tem nada disso. É só vocês estudarem e tentarem ler as obras, né, de cura emocional, de ressignificação e reforma íntima. Eu estou no grupo com queridos amigos, e uns que moram no Japão, outros que moram em São Paulo, outros moram no Rio, participando toda segunda de um seminário que vai falar de reforma íntima sem martírio, vai falar de Joana de Anjos na sua luz esplêndida da psicologia profunda, e que vai falar de espiritismo com o nosso querido Dr. Rubim, que fala muito bem sobre perispírito, do Alzheimer Zimmermann. E a gente vai ver, né, a parte científica da mediunidade que todos nós temos, a parte psicológica da Joana de Anjos, que a gente precisa entender o pensamento, e a parte da emoção, que a gente às vezes não entende. Meu Deus, meu casamento é probatório e eu estou vivendo um inferno na minha vida, meu marido não me entende, minha mulher não me entende, meus filhos são grandes problemas. Mas a gente tem que se perguntar, como ela fala aqui nesse capítulo, independente das nossas relações que foram escolhas do passado, não existem débitos, existem pendências, existem lições a se aprender. E não resgatamos ninguém, resgatamos nossa própria consciência diante dos destinos humanos. Por quê? É aquele casamento que o cara pegou e não deu certo, aí terminou com a esposa, disse que não queria mais seguir, aí mais na frente ele encontra com outra, casa e nasce rebentos com mais aderência a problemas que ele deixou, porque ele não deixou só aquela mulher do primeiro casamento. Ele se comprometeu nessa encarnação para transmutar, ressignificar, e Deus é tão caridoso e bom, que eu digo tem muita gente, tem um amigo meu que ele disse assim: Jorge, você diz muito que a gente tem mais do que a gente merece. E eu digo para você que a gente só tem o que a gente merece. Aí eu acreditei, né? Depois eu vendo meus problemas e meus vícios, eu voltei ao pensamento inicial. Todos nós temos muito mais do que merecemos. Porque Deus, embora seja da justiça, Ele é do amor e da caridade. É Deus da justiça, do amor e da caridade. Se a gente realmente trabalha muito e tem débitos, se igualar com a justiça, trabalhou, passionou, não ganhou mais nem menos.
Se você trabalhar mais, tiver fé, tiver Deus, pedir Deus para lhe ajudar, Ele vai lhe dar com a caridade, com o amor, mais do que você merece. E assim é para a família, assim é para os filhos, assim é para a esposa, assim é para o marido, assim é para o trabalho. É preciso, pessoal, que a gente se resigne à nossa insignificância. Nós somos pequeninos, miseráveis, mas Deus é como aquela música do Luiz Gonzaga, tão pequenininho, né? Os filhinhos dele, tão feinhos, mas é quem ele tinha. Aquela música do vaqueiro de Luiz Gonzaga, que ele chegava ao entardecer e ele vai, boiadeiro, que a noite já vem, né? E ele falava nessa letra que ele estava voltando para casa e via os pequenininhos, né? Não eram bonitinhos, mas era do coração dele. Somos nós, seres humanos, pequenininhos, feinhos, ainda miseráveis, né? Mas que Deus tem como filhos dele. E se a gente pedir, o vaqueiro, né, vai nos dar. O grande comandador desse rebanho humano, que é Jesus, que deu sua vida a pedido, né, pedindo ao seu Pai para que se humanizasse de forma divina, vivesse a essência do ser humano, né? Totalmente antagônico ao que às vezes a gente vê nas obras rostanianas. A gente tem que ter coragem para dizer isso, porque a gente está aqui, tantos anjos guardiães vêm nos ajudar, né? Mas eles também vêm para vacinar com a gente, sofrer porque nos amam. Então a gente tem que entender esse desígnio de Jesus ao vir nos acolher como filhos de um grande Deus, do mesmo Pai, né? Então a gente precisa fazer essa... Não existem quedas, nem existem resultados. Karma é o resultado da roda de nossas experiências evolutivas. Reeducação perante nós mesmos é agir de formas positivas diante das prisões, desvios que nós criamos e buscamos a libertação da consciência. E começar, pessoal, parar de colocar a culpa na esposa, no marido, nos filhos, no trabalho, na vida, na cidade, no país. Ah, eu podia estar morando nos Estados Unidos, aqui é muito alto o tributo. Vá para os Estados Unidos. Aí você cai numa cidade lá, está dando 50 graus. A América do Norte, alguns países estão começando a entrar em crise. E aí você não vai ter nem o amor dos seus parentes, dos seus amigos. Então a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que começar a avançar. E aí, para a gente ser esse líder saudável, resolver os conflitos espirituais, ter que fortalecer nossa crença, a gente precisa corrigir e se humilhar, aprender com os nossos próprios erros, não terceirizar as culpas, oferecer novas oportunidades a gente e ao próximo, preservar a dignidade das pessoas e a nossa dignidade. A gente tem que saber que a gente pode viver o que for, trabalhar onde for, mas a gente tem uma dignidade. Tem que ser diferente. Ser humilde é diferente de ser humilhado, né? Ser simples é diferente de ser rasgado. Ser correto é diferente de dizer o que pensa, ofendendo as pessoas, né? E perdoar é a chave principal para esse processo. Reduz o ressentimento, fortalece a gente e o nosso ciclo de escolhas, aumenta a confiança nossa e dessas pessoas ao nosso redor, favorece ambientes que possam ser mais colaborativos, seja a família, o centro espírita, o trabalho. E frase que eu queria deixar para vocês dessa pesquisa, desse estudo que eu fiz, desse convite: quem não perdoa permanece preso ao conflito, né? Então a gente precisa, para finalizar nesses um minutinho, 5 atitudes do líder espírita para vencer, estabelecer a espiritualidade, fortalecer a resolução de conflitos, ter uma crença mais saudável. Expressar-se com respeito, falar a verdade sem agressividade. Segundo, ouvir profundamente. Escutar para compreender, não apenas para responder. Não é difícil? Controlar as emoções, responder com equilíbrio diante da pressão que a gente vive todos os dias. Quarto, resolver conflitos rapidamente. Pessoal, vamos tentar resolver
Se não der para você resolver aquele conflito com a esposa, com o marido, chame alguém da família, chame um psicólogo, pague um profissional para lhe ajudar, junto, né? Não um para ficar aconselhando, um aconselhando o outro, junto, porque o conflito não pode ser demorado. Não permite que pequenas coisas que estão conflitando virem grandes explosões. E a lei do conflito ela é assim, e depois ela sobe exponencialmente. Aí depois não tem mais controle. Inspirar pelo exemplo, porque a autoridade nasce da coerência. Você ter autoridade moral é diferente de ter incisão de chefia, né? Ser aquele cara autoritário, mas tem uma autoridade. Mensagem final para todos nós. Grandes e bons líderes familiares, espirituais, não são aqueles que eliminam conflitos. São aqueles que transformam os conflitos em oportunidades de crescimento, aprendizado e união. Então eu queria muito agradecer o convite do Centro Nosso Lar. Convidar vocês, mais tarde vocês podem entrar na plataforma do YouTube, a Agenda da Reforma Íntima, que eu mando nos centros, nos centros espíritas, vou mandar para a Sueli, mandar para o pessoal do Nosso Lar, todas as terças, às 11 horas da noite, 10 horas da noite agora, mais de 1 ano e meio. Tem sempre um convidado do Brasil, do Piauí, do Maranhão, do Ceará, de Minas Gerais, de Fortaleza, de São Paulo. Nós temos vários convidados que moram fora do Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, em Miami. Vocês vão amar. Todas as terças. Vocês vão ter lá programas maravilhosos comigo e com os convidados. E eu queria agradecer do coração a presença de todos vocês que entraram nessa live maravilhosa. Compartilhem com seus amigos. Quando for entrar lá, se inscrevam. Mandem para os seus colegas. Tem mais de 350 entrevistas ao longo de mais de 6 anos, desde a pandemia. E um cheiro no coração, minha querida Sueli. Então eu queria agradecer a Deus, a Nossa Senhora e a todos vocês que participaram dessa live. Que a gente possa ter uma semana repleta de bênçãos, de saúde, de paz. E que a espiritualidade, a nossa crença e a nossa filosofia de pensamento seja sempre abençoado por Cristo Jesus, por Maria e por todos os nossos anjos guardiães. Hoje e sempre. Assim seja. Um cheiro no coração e até a próxima.